Substituições são uma parte essencial do futebol. Para alguns, é uma ótima oportunidade de entrar no jogo e trazer resultados para o time, enquanto para outros tudo acaba. Ao saberem que terão que deixar o campo, alguns jogadores ficam tão ressentidos que às vezes não conseguem lidar com suas próprias emoções. E hoje vou contar para vocês sobre jogadores que ficaram irritados após serem substituídos. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like. Inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Na temporada 2013-14, o Bayern de Munique estava perdendo para o Stuttgart fora de casa até os 70 minutos. O treinador principal, Pep Guardiola, decidiu fazer uma alteração no elenco e, portanto, colocou o atacante Mario Mandzukic no lugar de Toni Kroos. O alemão ficou tão irritado com a substituição que, ao se dirigir ao banco de reservas estressado, jogou as luvas e também se recusou a apertar a mão de um dos assistentes. Na temporada 2011-12, o técnico da Fiorentina, De Rossi, decidiu substituir seu comandado Adem Ljajic no final da partida contra o Novara. O meio-campista, por sua vez, ficou insatisfeito com a decisão do treinador e expressou suas queixas diretamente no rosto dele. Segundo alguns relatos, o jogador xingou o técnico em seu idioma natal, o sérvio. As palavras de Ljajic irritaram tanto Rossi que ele não se conteve e tentou agredi-lo diretamente no banco de reservas. Logo após este incidente, o treinador foi demitido da Fiorentina e Ljajic jogou pela Viola por mais uma temporada. O ex-meio-campista do Arsenal, Mesut Ozil, uma vez ficou tão irritado com seu treinador Unai Emery que isso poderia ter custado sua carreira no clube londrino, quando o espanhol decidiu substituí-lo em uma partida fora de casa contra o Everton. Com o placar de 1-0 para os Toffees, Ozil não conseguiu se segurar e jogou seu casaco no treinador a partir do banco de reservas. Naquele momento, o técnico não percebeu o ato, mas ao saber do ocorrido conversou com o jogador e resolveu o conflito. Contudo, as ações de Mesut ainda são incompreensíveis. O que ele queria alcançar com esse gesto? Pouco antes, na mesma temporada, Ozil passou por uma situação semelhante. Com a vitória por 2-1 fora de casa contra o Crystal Palace, Emery decidiu substituí-lo no final da partida por Danny Welbeck, a caminho do banco de reservas. Ozil não só ignorou Emery, como também jogou suas luvas no gramado de forma demonstrativa. Além disso, em junho de 2019, durante a final da Liga Europa contra o Chelsea, Mesut fez comentários ofensivos dirigidos a Emery. Segundo fontes, o jogador substituído aos 77 minutos ao sair do campo disse ao técnico: "Você não é um treinador." No final de 2021, o atacante da Juventus Álvaro Morata ficou tão ofendido com sua substituição no jogo contra o Genoa que começou a discutir com o técnico Massimiliano Allegri durante a partida. Vendo o rosto irritado de Morata, o italiano parou seu comandado e explicou-lhe que o substituiu por Moise Kean, apenas porque ele estava pendurado com um cartão amarelo. O espanhol não ficou satisfeito com a resposta e continuou a discutir com Allegri à vista de todos, até finalmente se dirigir ao banco. Na temporada 2016-17, o colombiano James Rodríguez deu uma grande contribuição para a vitória fora de casa do Real Madrid sobre o Espanhol por 4-2. Nessa partida, o colombiano marcou um gol e deu uma assistência. No entanto, quando no final do jogo o técnico dos merengues Zinedine Zidane o substituiu, essa decisão não agradou a James e ele passou demonstrativamente pelo francês sem apertar sua mão. Mas isso não foi tudo. Ao se aproximar do banco de reservas, o jogador irritado deu um soco na parede, sublinhando ainda mais seu descontentamento. Na mesma temporada, em um jogo fora de casa contra o Las Palmas, um incidente semelhante aconteceu com o companheiro de equipe de James, Cristiano Ronaldo. Aos 67 minutos da partida, o Real Madrid vencia por 2-1. No final do jogo, Zidane decidiu fazer uma substituição e tirou Ronaldo, colocando Lucas Vázquez em seu lugar. Relutante, o português deixou o campo e, apesar de toda a sua raiva, apertou a mão do seu treinador. No entanto, quando no final da partida o Real Madrid deixou escapar a vitória, Ronaldo, que mal tinha se acalmado, começou a se irritar novamente, o que era claramente visível em sua expressão facial. O jogador percebeu que sua equipe estava perdendo pontos importantes e ele não podia fazer nada. Atuando no final de sua carreira pelo Sporting de Lisboa, Fábio Coentrão protagonizou uma cena bastante nervosa durante um dos jogos do campeonato português, quando o técnico Jorge Jesus decidiu substituí-lo. O jogador ficou tão irritado que, ao se aproximar do banco, liberou toda a sua raiva em um toldo que não aguentou a série de golpes do português e acabou quebrado. Na temporada 2020-21, o galês Aaron Ramsey caiu e não se mostrou sob uma boa luz durante um jogo em casa da Juventus contra a Fiorentina. Ao saber da decisão do técnico Andrea Pirlo de substituí-lo pelo defensor Danilo, Ramsey não conseguiu conter suas emoções e deu um chute forte em uma garrafa de água bem na frente de seu técnico.
Na temporada 2014-15, quando o Barcelona jogava contra o Manchester City nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o técnico Luís Henrique decidiu substituir Daniel Alves, colocando o mais ofensivo Pedro em sua posição. Isso irritou tanto o lateral brasileiro que, a caminho do banco, ele não conseguiu se conter e chutou uma garrafa com toda a força, assustando um dos funcionários do estádio. No início de 2022, o Arsenal foi surpreendentemente eliminado na terceira rodada da Copa da Inglaterra, perdendo fora de casa para o Nottingham Forest, que estava na Championship. Ainda no primeiro tempo, o técnico dos Gunners, Mikel Arteta, notou que sua equipe não estava jogando bem e, por isso, aos 35 minutos de jogo, decidiu fazer uma pequena mudança na equipe, colocando Kieran Tierney no lugar de Nuno Tavares. Ao saber dessa decisão, Tavares ficou tão furioso que a comissão técnica teve que acalmá-lo. A insatisfação do defensor se devia ao fato de que ele já tinha pouco tempo de jogo naquela temporada e ainda foi substituído aos 35 minutos sem demoras pelo técnico. Enquanto jogava pelo Galatasaray, o lendário atacante Didier Drogba ficou furioso ao saber que o técnico Roberto Mancini decidiu substituí-lo no final de uma partida do campeonato turco. Ainda em campo, o marfinense praticamente implorou ao treinador para deixá-lo jogar, mas a decisão foi mantida. Sentado no banco de reservas, Drogba ficou ainda mais irritado. Primeiro, ele expressou sua insatisfação ao assistente técnico e depois chutou uma caixa de garrafas de água. Quando jogava no campeonato holandês, o ex-atacante da seleção italiana Graziano Pelé não conseguiu controlar os nervos ao ser substituído em uma das partidas. Ao saber da decisão do treinador de tirá-lo de campo, o italiano começou a gritar furiosamente e em seguida aproximou-se do banco de reservas e deu um chute na parede. Mas Pelé não parou por aí. Ele foi para o vestiário e no caminho conseguiu acertar outro objeto. Em uma partida do campeonato italiano, o ex-meio-campista do Milan, Sulej Muntari, não conseguiu aceitar o fato de ter sido substituído. No banco de reservas, o jogador ganês não conseguia se acalmar. Ele jogou 2 garrafas de água em direções desconhecidas e continuou falando algo, demonstrando sua insatisfação à comissão técnica e aos companheiros de equipe. Jogando pela seleção dos Estados Unidos na Copa CONCACAF, em uma partida contra Trinidad e Tobago, o meio-campista Clint Dempsey não entendeu a decisão do técnico de colocá-lo no banco para a entrada de Acosta. Ao se dirigir ao banco de reservas, o americano ignorou todas as tentativas do treinador de acalmá-lo e, além disso, continuou expressando sua insatisfação diretamente ao técnico. Zlatan Ibrahimovic jogou pelo Barcelona apenas uma temporada e depois declarou várias vezes que esse período foi muito prejudicado por conflitos com o técnico Pep Guardiola. Um desses conflitos ocorreu durante uma partida do Campeonato Espanhol, quando Zlatan descobriu que o treinador decidiu substituí-lo por Sérgio Busquets. O atacante sueco, de forma bastante demonstrativa, chutou uma caixa de garrafas. Tentaram de várias maneiras consolá-lo, mas seu humor permaneceu inalterado. No jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Atlético de Madrid, no início do segundo tempo, o placar estava 1-0 para os Reds, o que significava que com esse resultado a partida iria para a prorrogação, mas o técnico dos colchoneiros, Diego Simeone, sabia que com essa vantagem mínima do Liverpool, sua equipe não resistiria por muito tempo, e então decidiu colocar Marcos Llorente em campo no lugar de Diego Costa. A substituição irritou tanto o atacante, que no caminho ao banco de reservas ele ficou murmurando algo para si mesmo por um longo tempo. E depois deu um chute em uma bolsa da comissão técnica. Mas a decisão de Simeone se mostrou genial, pois essa substituição foi crucial no jogo. Llorente marcou 2 gols, deu uma assistência e praticamente sozinho ajudou o Atlético a avançar para as quartas de final. Como bônus, quero apresentar um caso oposto. No jogo de repescagem para a Copa do Mundo de 2018 entre as seleções da Itália e da Suécia, o treinador italiano Gianpiero Ventura sabia que sua equipe estava perdendo pelo agregado de 1-0, e então no final da partida ele decidiu colocar Daniele De Rossi em campo. Ao saber dessa decisão, o meio-campista ficou indignado, dizendo ao treinador que a equipe precisava de mais poder ofensivo e, portanto, ele deveria colocar Lorenzo Insigne. No fim, a Itália perdeu aquela disputa e pela primeira vez em muito tempo não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo. Como podem ver, nem todos os jogadores que mencionei hoje foram substituídos por um desempenho fraco. Em alguns casos, os treinadores fizeram alterações táticas necessárias. Em outros, protegeram os jogadores de serem expulsos. E em outros ainda, simplesmente ofereceram descanso. No entanto, os jogadores não conseguiram aceitar essas decisões e reagiram de forma pessoal. O exemplo de Daniele De Rossi nos mostrou que um verdadeiro profissional deve colocar os interesses da equipe acima do próprio ego. O
derby de Manchester entre City e United em 2012 foi bastante acalorado, especialmente considerando o confronto entre Roberto Mancini e Sir Alex Ferguson. Ambos os treinadores discordaram de algo e quase se envolveram em uma briga. Felizmente, o árbitro reserva conseguiu evitar consequências mais graves. José Mourinho, ao longo de sua carreira como treinador, provocou Arsène Wenger várias vezes. Em 2014, o português chamou seu colega de especialista em fracassos, já que o francês não ganhava nenhum troféu havia quase 9 anos. No derby de Londres entre Chelsea e Arsenal no início da temporada 2014-15, a raiva de Wenger explodiu completamente. Após um dos lances polêmicos da partida, Arsène avançou sobre Mourinho e quase o empurrou para fora da área técnica. José reagiu agressivamente pedindo que o francês se acalmasse, mas o treinador do Arsenal nem pensou em fazer isso. O quarto árbitro teve que intervir para separar os dois, e então as tensões finalmente diminuíram. 4 anos depois, quando Mourinho, comandando o Manchester United, estava na cadeira de técnico adversário no Stamford Bridge, o português literalmente perdeu a cabeça no final da partida por causa da provocação de um dos membros da comissão técnica do Chelsea. Quando o time da casa empatou o jogo nos últimos minutos, o fisioterapeuta dos Blues comemorou demonstrativamente o gol bem na frente de Mourinho, o que deixou o português furioso. É difícil imaginar o que José teria feito ao provocador se um segurança não tivesse interferido. O protagonista do próximo episódio é novamente Arsène Wenger. Desta vez, o francês se envolveu em outro derby de Londres contra o West Ham, reagindo ao comportamento agressivo do treinador dos Hammers, Alan Pardew. Após um lance polêmico, Wenger respondeu empurrando Pardew. O confronto poderia ter continuado, mas o árbitro reserva interveio impedindo que a situação saísse de controle, embora Wenger parecesse um leão enjaulado. Mais tarde, Pardew tentou apertar a mão de Wenger e de seu assistente, mas nenhum dos dois retribuiu o gesto. O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, sempre se destacou por seu temperamento fervoroso, mas na partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões de 2016 contra o Bayern de Munique, o argentino quase exagerou. No final do jogo, ele pegou a bola, mas não a entregou ao capitão do Bayern, Philipp Lahm. Em seguida, Simeone começou a empurrar o árbitro reserva por não permitir que ele fizesse uma substituição. A situação foi contida quando Franck Ribéry interveio segurando Simeone e impedindo-o de cometer alguma loucura. Já Pep Guardiola, por sua vez, tentou acalmar Diego com palavras. Em março de 2020, o Spartak venceu o CSKA em casa no derby de Moscou pelas quartas de final da Copa da Rússia. A derrota deixou o técnico do CSKA, Viktor Goncharenko, tão irritado que ele foi direto para o vestiário após o jogo. O treinador do Spartak, Domenico Tedesco, correu atrás de Goncharenko para apertar sua mão, mas o bielorrusso deixou claro que não tinha intenção de fazer isso. No fim, o alemão tentou virar Goncharenko de frente para ele, mas quando este resistiu, Tedesco o empurrou e saiu correndo para comemorar com sua equipe. Na temporada 2019-20, o Liverpool, já consagrado campeão da Inglaterra, recebeu o Chelsea em casa. Após uma falta marcada de Mateo Kovacic em cima de Sadio Mané, o técnico dos Blues, Frank Lampard, começou a discutir com o árbitro assistente, argumentando que não houve infração. O assistente de Jürgen Klopp rebateu ele, o que levou Lampard a pedir que ele se sentasse. Klopp respondeu dizendo que não era Lampard quem decidia quem deveria sentar. Então Lampard exigiu respeito e pediu que Klopp ficasse quieto, afirmando que uma vitória no campeonato não fazia dele o cara. Após o jogo, ambos os treinadores se acalmaram e apertaram as mãos sem problemas. Em 2016, Antônio Conte assumiu o Chelsea, substituindo José Mourinho, que havia sido demitido do clube 6 meses antes. Mourinho, por sua vez, não ficou muito tempo sem trabalho e logo se tornou treinador do Manchester United, rival do Chelsea. No seu retorno a Stamford Bridge, Mourinho sofreu uma pesada derrota por 4-0. Após o jogo, ele se aproximou de Conte e o acusou de comemorar excessivamente. Desde então começou um longo conflito entre os dois treinadores. No próximo encontro entre as equipes pela Copa da Inglaterra, houve muita tensão à beira do campo. Após um lance polêmico, Conte, furioso, foi até o árbitro reserva para reclamar e acabou discutindo agressivamente com Mourinho. Embora o confronto não tenha continuado no campo, os dois treinadores frequentemente trocavam farpas nas entrevistas coletivas. Conte chamou Mourinho de homem pequeno, enquanto Mourinho insinuava que o italiano se comportava como um palhaço à beira do campo. Já no comando do Newcastle, o técnico inglês Alan Pardew não se comportou da melhor maneira em um jogo da Premier League contra o Aston Villa. Quando os Magpies marcaram um gol, Pardew comemorou de forma exagerada e provocativa em frente a Martin O'Neill, que na época era o treinador do Villa. Pardew se aproximou de O'Neill e tentou irritá-lo com suas ações agressivas,
Mas a situação no fim não resultou em algo mais sério. Em 2007, o técnico do Catania, Silvio Baldini, teve um desentendimento com seu colega da Parma, Domenico Di Carlo. Durante uma partida da Série A, os dois treinadores discutiam acaloradamente sobre algo, até que em um certo momento o conflito tomou proporções maiores. Baldini perdeu completamente o controle e, em um acesso de raiva, chutou Di Carlo por trás. A briga não continuou, pois os dois foram rapidamente separados. Após o jogo, Baldini se desculpou com o treinador da Parma, encerrando o conflito. Na edição 2021-22 da Liga Europa, o Spartak Moscou surpreendentemente derrotou o Napoli, um dos líderes do campeonato italiano, em 2 ocasiões na fase de grupos. Após o segundo jogo, o técnico do Napoli, Luciano Spalletti, se recusou a apertar a mão do treinador do Spartak, Rui Vitória. O técnico português reagiu com um olhar expressivo. Em entrevista coletiva, Spalletti explicou que não apertou a mão de Vitória porque o português não o cumprimentou antes da partida. No entanto, Rui Vitória negou essa alegação, acusando Spalletti de mentir. E finalmente, o exemplo mais recente e comentado: a briga entre o técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, e o treinador do Tottenham, Antonio Conte. Tudo começou aos 68 minutos, quando o meio-campista dos Spurs, Pierre-Emile Højbjerg, empatou o jogo com um chute de longa distância. Em um surto de alegria, Conte se aproximou de Tuchel e, com uma expressão agressiva, tentou provocar ele com palavras. O alemão ficou extremamente irritado, resultando em uma briga que precisou ser contida pelas comissões técnicas de ambos os times. Mais tarde, quando o Chelsea voltou a liderar o placar, Tuchel se vingou de Conte, correndo em frente a ele e comemorando entusiasticamente o gol. O Tottenham empatou novamente no final da partida, mas desta vez Antonio Conte não reagiu a provocações. No entanto, Thomas Tuchel ainda estava com os ânimos à flor da pele e decidiu ir além. Durante o tradicional aperto de mãos após o jogo, o alemão segurou a mão de Conte, o que reacendeu o conflito entre os dois. Por conta do comportamento agressivo, ambos os treinadores foram punidos com cartões vermelhos e, após se acalmarem, seguiram para os vestiários. Na coletiva de imprensa, tanto Conte quanto Tuchel minimizaram o incidente, afirmando que tudo se tratava de emoções momentâneas. Algumas horas depois, o italiano até brincou nas redes sociais, postando uma foto com a legenda: "Você teve sorte de que eu não te vi. Te dar uma rasteira teria sido mais do que justo." Conflitos entre treinadores são raros no futebol, e é justamente por isso que esses momentos trazem ainda mais emoção aos jogos, elevando a tensão ao máximo. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!